Boa noite, meu nome é Juliana Nepomuceno, eu sou autista entrevista e hoje eu estou aqui com 2 convidados de peso. Mas antes de mostrar nossos convidados para vocês, eu vou falar dos nossos parceiros, que é a Casa Vida. Primeiro de tudo, a Casa Vida tem esse espaço desse podcast, onde você vai assistir ele é sublocado, então você pode sublocar ele para você mesmo fazer o seu podcast. E também tem a Casa Vida Terapias, que é onde o meu filho Jonas ele faz terapia lá. E lá tem terapia ocupacional, psicólogos, motricidade, fonoaudiólogo, hidroterapia com jarrara e piscina ozonizada, fisioterapia, psicopedagogia, tem várias terapias que seu filho PCD vai precisar. E além das terapias, a Casa Vida é especializada em cuidar de quem cuida. Ela cuida do pai, da mãe, da família, porque para o seu filho evoluir no tratamento, ele precisa da sua família bem. Porque se os pais não estão bem, a sua criança não vai evoluir. Eu e o Bruno, a gente teve essa vivência na prática, que enquanto a gente não estava bem aqui dentro, o nosso filho também não estava tão bem evoluindo. E depois que a gente começou a tratar da gente, a gente começou a cuidar de quem cuida, o nosso filho está deslanchando. Tem a Casa Vida também natação infantil para hidroginástica, natação para bebês e pilates. Todas as piscinas da Casa Vida são ozonizadas, ou seja, não tem cloro, não vai arder o olho do seu bebê, não vai acabar com o seu cabelo e não vai prejudicar a sua pele. O nosso outro parceiro também é a Biblioteca Reversa, onde a gente doa e recebe livros do Brasil inteiro. A gente doa e recebe doação de livros do Brasil inteiro. E no momento, nosso espaço físico está lá no Mirante do Soberbo. Todo sábado e domingo, eu mesma estou lá doando livro para vocês. Para vocês só chegar lá, seguir a nossa página, pegar um livro e aproveitar a leitura. E eu trouxe aqui para vocês dois um presente da Biblioteca Reversa, para vocês lerem. Obrigada. E a gente está aqui, gente, hoje com o coletivo Ponto de Luz. A gente está aqui com o Victor e com a Marcela. Eu vou pedir para eles se apresentarem para a gente, já começando a contar quem é o Victor e quem é a Marcela. Quem são vocês? Prazer, obrigada, gente. Valeu, obrigado, Ju, obrigado, Bruno. E, bom, sou o Victor, do Ponto de Luz, conhecido assim, né? Aqui nascido e criado em Teresópolis, né, oriundo aqui da cidade, e construí minha história de superação e de fé assim também aqui no território, junto com os meus amigos, parceiros de coletivo, e hoje vou trocar um pouquinho sobre essa história, sobre esses passos, essa caminhada com vocês. Bom, eu sou Marcela, né, eu sou psicóloga, sou daqui de Teresópolis também, né? Sou uma mulher preta de favela. Hoje, há mais ou menos 8 anos eu tô aí na atuação com o Ponto de Luz. E, enfim, né? Obrigada, Juliana. Obrigada, Bruno, pelo convite. Hoje a gente vai contar um pouquinho aí dessas histórias que atravessam a gente, né, Victor? Que é um pouco... eu falo muito nas minhas pesquisas e nos meus escritos que eu utilizo muito da escrevivência. Né, escrever sobre o que a gente vive. E acho que o Ponto de Luz é um pouco isso, né? A gente vai vivendo, vai escrevendo, vai conversando e vai tentando trazer isso aí para o cenário de Teresópolis, né? De onde surgiu essa vontade de vocês de fazer ações sociais? De onde veio esse ímpeto? Por exemplo, eu, né, que eu faço ações sociais desde criança. Assim, surgiu já de mim, parece. Eu não sei nem de onde que surgiu. Porque desde criança, no meu morro lá, eu fazia ações voluntárias de juntar alimentos. Eu mesma ia, batia de porta em porta, carregava, às vezes, a Nani comigo, a cunhada dele comigo, e a gente ia de porta em porta e pedia alimento, doava cesta básica. Então, da onde que veio isso de vocês? Pode ser, né, Ju? Eu começo essa história de trabalho social ou de articulação no território bem jovem também, assim, lá por volta dos 11, 12 anos, pela necessidade de fazer alguma coisa, né, de fazer alguma coisa. Eu sempre me entendi enquanto coletivo, né, eu nunca me entendi fazendo coisas individuais. Minhas buscas sempre foram essas, sabe? Fazer coisas sozinha me incomoda, né, e eu sempre procurei estar em grupo, né, tá em bando, tá, enfim, meio de amigos. Então, eu começo essa história lá no Arte Anastácia, quando o Arte Anastácia ainda era uma casa de passagem. Então, eu ia para o Arte Anastácia, porque eu moro ali na Rua Mato Grosso. Então, eu ia andando da minha casa até o Arte Anastácia uma vez por semana para poder ficar com as crianças,
para fazer algum tipo de recreação, não sabia muita coisa, né? E ali eu fui aprendendo alguma coisa. Eu passei um período ali, eu e uma prima minha, que eu carregava ela, mas tudo assim, do tipo 11, 12 anos. Aí fiquei lá durante um tempo, até lá deixar de ser a casa de passagem e tudo. Então, tive experiência com as crianças e logo depois eu fui só seguindo aí nesse lugar de atividade social mesmo, nesses espaços, né? E aí acabei parando no Fischer, né? Mas aí a história do Fischer me conecta direto com um ponto de luz, né? E aí acho que conta aí um pouco, Vitor, porque depois eu volto nessa história de como eu cheguei no ponto. Na verdade, eu comecei a ter um interesse por uma vida social na base da Igreja Católica, porque eu comecei uma caminhada que era ali pela Igreja Católica, né? Eu fui uma criança sempre no bairro de São Pedro, um garoto muito criativo e criado por mulheres. Então, eu sempre tive uma dificuldade com alguma questão que era o que a masculinidade tóxica pedia de mim. Então, assim, minha avó era costureira, minhas tias, e eu sempre fui muito vislumbrado pela segurança desse universo feminino que as mulheres da minha família me traziam, e eu sempre quis me assemelhar muito a elas. Então, enquanto criança, para adolescente, eu sofri uma pressão muito barra de que não faz arte marcial, não luta, gosta de costurar, gosta de coisa de mulherzinha, e era assim, sabe? Essa pressão, e isso fez que eu tivesse um processo muito depressivo, né? Um processo de me recolher muito. E aí eu fui sair desse momento, né? Comecei a ter uma vivência num grupo jovem da Igreja de São Pedro na época, que foi onde eu consegui afirmar algumas qualidades minhas de trabalhar com arte, com teatro, e conheci um pouco dessa noção até meio que franciscana, né? Na época eu trabalhei com um grupo Bom Jesus de apoio ao morador de rua. A gente serviu uma janta para as pessoas em situação de rua ali na Santa Teresa, e isso me mobilizou para a questão social. Mas ainda não respondia alguns atravessamentos sobre essas questões de sexualidade, de religiosidade, algumas questões que ficavam muito marcadas e que me torturavam um pouco dentro desse universo que eu diria um pouco mais conservador que eu vivia na igreja, né? Que era isso, pensar que qualquer outro pensamento, outra manifestação de sexualidade minha fosse algo demoníaco, né? Que o meu interesse pela uma cultura de fé mais africanizada, porque meu interesse pelo carnaval, que eu me vislumbrava muito, que aquilo era algo ruim. Então eu vivi algum tempo nessa perspectiva e precisei desconstruir isso um pouco, e não foi fácil, porque nesse momento que a gente acaba, como a gente fala, se descobrindo negro, né? Porque morar na favela, eu entendia que eu saía, por exemplo, às vezes da missa, e as pessoas podiam ir pro cinema, podiam ir fazer um lanche, comer pizza, fazer certas coisas que eu não podia, eu não tinha condições, tinha vergonha por causa disso, também tinha vergonha de chamar as pessoas para irem na minha casa, e assim que eu fui me entendendo como um garoto de favela, e entendendo que existia uma diferença entre o que eu podia e o que outras pessoas podiam na cidade. Eu me identifico muito, porque eu também cresci num lar no meu caso foi cristão, não pro católico, pro evangélico. Sim. Então, assim, eu me identifico muito, ainda mais pelo lado da minha família ser bem... Minha mãe é branca, meu pai é pardo, aí tem minha tia negra também. Então era uma coloração ali, né? E eu, assim, era a única criança do cabelo cacheado, até nascer a minha outra prima depois. Então, essa parte de não se reconhecer negra, de não se reconhecer com as culturas que a gente chama de contracultura, que não deveria ser contracultura, né? Crescer longe disso, a gente crescer e olhar para essa cultura e falar, nossa, é uma cultura linda e maravilhosa, e eu quero mais dessa cultura, a gente tem que praticamente nascer de novo. Sim. Porque todo aquele sistema... do conservadorismo, a gente cresce emaranhado naquilo ali. Eu acho que é uma busca por pertencimento, Ju, né? A gente acaba se reconhecendo nos espaços, se olhando, se percebendo e se identificando enquanto diferente ali, sabe? E o porquê que isso não é conversado, e por que isso não é explicitado, por que isso é invisibilizado. Por que as nossas existências de pessoas como a gente, negros, indígenas, né, PCDs, por que isso é invisibilizado?
sabe? Por que a religião de matriz africana é apagada, né? O porquê que essa história ela não é presente enquanto uma história que pertence, né, à população brasileira, à construção do povo brasileiro, né? Enfim. E aí, só para concluir, para mim esse processo ele foi muito doloroso. Então eu saí de casa cedo. E nessa de sair de casa cedo, na falta de perspectiva para a juventude e para a galera aqui na cidade, eu meio que ia caminhando para o caminho pior possível, né? Que é ir ali começar a ter um flerte com o tráfico, com essa relação de coisas para poder despertar um poder, um interesse. E nesse comboio, né, de estar ali numa roda de molecada, mexe com coisas que não devia, meio que eu fiquei numa situação de vulnerável, eu fiquei doente, né, e aí uma molecada que andava comigo, né, entrou na minha casa, mexeu numa carga que eu tinha de tráfico comigo na época, de galera lá, e aí esse roubo me deixou numa situação bem ruim. E isso foi uma coisa que marcou um pouco a minha trajetória no sentido que, assim, tipo, tô no fundo do poço, daqui eu tenho que voltar e fazer outra coisa, né? E aí, quando eu percebo isso, né? Percebo até de uma forma meio que assim, já que eu já tô no fundo do poço, eu vou falar do que eu quiser, eu vou ser quem eu quiser, porque não tem muito para onde escolher, né? E aí eu também percebo em volta de mim alguns amigos, inclusive mais novos do que eu, seguindo a mesma direção, e o quanto eu impactava enquanto exemplo ou não ali na vida deles. E aí é meio que quando começa a surgir uma ideia de ponto de luz, assim, né? Como que refletia. Inclusive tinha um menino que ia sempre na minha casa, que tinha muito essa vontade de querer fazer projeto e tudo mais, e ele veio a falecer com 16 anos, por causa também de estar com... Ele estava com um material do tráfico subindo de ônibus, foi pego pela polícia e, infelizmente, ele infartou, né? E ele estava sempre na minha casa, ele estava sempre cheio de sonhos, e quando isso aconteceu, eu e o Matheus, que é meu irmão, não é o meu irmão que você conhece, eu tenho um irmão de criação chamado Matheus também, mexeu muito com a gente falou, não, tem que fazer uma coisa para criar perspectiva para essa nossa galera, para essa juventude, e assim a gente começou a ocupar a praça para trocar livro. A gente fazia exatamente isso, a gente botava livro na porta da missa ou ali na igreja, no tiro de guerra, as pessoas pagavam quanto podia. Foi o livreiro da montanha, o Thiago Hausen, quem trouxe, na época, uma troca que deu início a essa iniciativa. E a partir dela, outras iniciativas foram surgindo, mais gente foi chegando até a roda cultural. Então, foi assim meio que começou. Então, aí eu vou continuar. Continua, Chico, porque eu chego no ponto de luz depois de... Eu fiz a minha formação em psicologia e depois eu fui... com uma gana muito grande de querer atuação em serviço público, na área de saúde pública, eu fui fazer outras formações, né? E aí eu acabei na Fiocruz, e na Fiocruz eu precisava fazer um TCC, né? Para pós que eu estava fazendo. E essa pós foi em promoção da saúde e desenvolvimento social, e no mesmo tempo eu estava aqui em Teresópolis, né? Buscando, junto com alguns amigos, uma forma de pegar essa minha formação e levar para o campo, né, para atuação, para transformar a psicologia em algo acessível, porque no meu processo formativo isso não foi acessível, né? Eu chego à formação em psicologia não por vias comuns, assim, eu chego porque minha mãe primeiro precisou se formar, posterior a isso ela, não, agora eu consigo, né, de repente que você vá, mas antes disso eu tinha que estar trabalhando. E aí eu trabalhei enquanto eu fazia o curso e tudo. E aí eu pensei, bom, agora eu tenho que fazer com que mais pessoas, né, tenham esse tipo de cuidado. E aí conversando com os amigos, com o Anderson, que é psicólogo também, né, que a gente se formou na mesma época, e com a Cíntia, né, Cíntia Luando, que é artista aqui da cidade, a gente conversou e teve uma ideia de ir pro Fischer. Porque na nossa cabeça o Fischer era um lugar vulnerável e que a gente poderia levar o que a gente tinha para lá, né? Que era a Cíntia com a arte dela e a gente com o nosso olhar de psicólogo, recém-formado, coisa e tal. E assim a gente foi, né? Então a gente foi com a ideia de fazer um teatro-terapia, e lá a gente foi se deparando com a realidade local, que sim, é de vulnerabilidade, mas tinha muito mais. Né? Então, a gente foi trabalhar com as crianças, a gente estava com a ideia de trabalhar com adultos,
E aí quem surgiu, o público que surgiu foram as crianças, que demandaram inúmeras outras coisas da gente, né? Desde a alimentação, né? Até do tipo carinho, até cuidado afetivo mesmo, né? E aí nisso a gente conversando, aí alguém lá falou sobre o ponto de luz, a gente acha que já havia, né, conversando com o Vitor alguma coisa, ou acompanhando um pouco, né, dessas trocas de livros, das coisinhas que aconteciam já nas escolas. A gente eu procuro o Vitor, e a gente marca a reunião. Aí eu lembro que a primeira reunião foi lá na tua casa, não tinha luxo. Tu lembra? Foi eu e a Valentine. A Valentine não, foi a Valérie. Foi a Valérie. Isso. E aí a gente conversando, eu lembro que foi um pouco por aí, né? Isso foi em que ano, mais ou menos? 2018, 17 para 18. A gente começou, na verdade, o Ponto de Luz em 2015. Esse processo que eu falei para você do livro e ocupação de praça. Eu morava ali no bairro de São Pedro, bem perto da igreja de São Pedro. E eu já tinha tido uma experiência no carnaval cultural muito enriquecedora, porque eu fui mestre-sala, passista, desenhei figurino para a escola de samba no período que teve aqui 2007, 2011 de carnaval. E aí já tinha um pouco dessa bagagem cultural, e aí comecei com os meninos, a gente tinha esse problema, né, de se sentir muito sem perspectiva na cidade, muito criminalizado por tudo que a gente tinha, pelos nossos cabelos, pela nossa vestimenta. E aí a gente ficava lá na minha casa conversando sempre sobre isso, debatendo. Na época já existiam algumas rodas culturais na cidade, a Roda Cultural do Alto e o Bate Caverna, que era feito pelos amigos do Aura Corp, que era um coletivo que tinha aqui. E eu ia muito nesse Aura Corp, na Bate Caverna principalmente, conversava muito com os meninos. E naquela brisa a gente conversava sobre várias coisas, sobre física quântica, sobre como que a gente abria, expandia a mente e tudo mais. E a gente falava muito sobre uma coisa, um assunto que estava na época, era uma Era da Luz, que era uma profecia de Chico Xavier. Então a gente ficava nessa cabeça que a gente tinha que contribuir com esse processo de iluminação coletiva. E isso era um debate, tanto que eles eram aura, porque falavam dessa iluminação da aura, e aí na cabeça a gente foi indo até sair Ponto de Luz. E aí a primeira ação nossa, né, foi tentar fazer alguma coisa. A gente visitou o CRAS São Pedro, eu e o Matheus oferecemos aulas de desenho de teatro grátis para as crianças do São Pedro ali no CRAS. Só que quando a gente começou isso, o assistente social falou, olha, a gente precisava fazer um evento para chamar as crianças da escola para a oficina de vocês. E aí convidaram a gente para fazer um evento no CEDAL. E a gente fez o primeiro encontro cultural do Ponto de Luz. A gente, na época, articulou a rede de amigos que a gente tinha que produzir a arte, grafite, capoeira, tudo. Fizemos um dia de ocupação cultural no CEDAL, que deu o formato da nossa primeira roda cultural. A partir desse evento, a gente não parou mais. A gente foi aprofundando, e aí a gente passou a notar que as nossas questões elas eram políticas sociais, né? Fala sobre encarceramento da juventude, sobre política de redução de danos e drogas enquanto questão de saúde, não só questão de segurança pública e criminalização, questão estética, religiosa, tudo isso passou a ser uma coisa importante na nossa fala para entender que, por exemplo, quando a gente ia pedir emprego, as pessoas olhavam para o cabelo black, para o dread e diziam, esse cara é sujo, ele é vagabundo, não quer trabalhar porque tá com essa imagem. Eu passei muito por isso, né? O primeiro edital que a gente ganhou, né, eu fui no banco pegar o extrato para ver se o dinheiro estava na conta, e quando eu saí do banco eu fui abordado por uma patamo que abordou eu e o meu irmão e um amigo que estava junto e acusou a gente de estar fazendo saidinha de banco. E a gente tinha ido ver se o dinheiro do projeto social estava ali, isso por causa da nossa questão estética. Então o Ponto de Luz ele começou, para além de ser um movimento cultural, um movimento que comprava certas brigas na cidade, né? E aí a gente foi rodando, trazendo sempre nos eventos culturais com cartazes, com coisas, a gente sempre trazia essas questões, né? Fome, miserabilidade, e a gente foi amadurecendo ao longo desses anos, né? Enquanto juventude que foi crescendo. Então chegou um momento que estar no território, fazer um dia diferente, não era suficiente, porque a partir daquela vivência, que é o que a Marcela falou de escrevivência, né? As pessoas, as mães das crianças, as pessoas que conheciam a gente começavam a trazer pra gente outras situações pra gente tentar intervir. E aí a gente começa a criar uma rede de apoio, eu acho que maior, e uma rede de apoio que se propõe a pensar com mais maturidade, que aí quando chega a Marcela, chega o Fio, chega outras pessoas nesse momento,
Isso é incrível. Para poder dar consistência para além do trabalho cultural, para o que a gente conseguia dar vazão também. Qual a principal ação social que o Coletivo Ponto de Luz realiza? Acho que tem muitas, né, Chu? A gente hoje tem como frente principal a roda cultural, que ela acontece uma vez por mês, e a gente... Tem uma agora. A atuação do ponto, ela vai por várias frentes, né? A gente atua desde questões sociais, de questões relacionadas à fome, à doação de cesta básica, e tudo isso com um olhar muito crítico, né? A gente não vem buscando ações assistencialistas, mas a gente vem tentando, né, apagar o incêndio, sim, porque quando a fome bate, enfim, ela Quem bate, tem fome então, tem peça. então não tem muito jeito, não tem aquele rolê de, vamos me ensinar a pescar, mas a gente, enfim, se a gente tem condições, a gente vai, sim, e doa a cesta básica, sim, mas a gente também busca trazer algum tipo de formação, algum tipo de... enfim, de continuidade do trabalho. A demanda surge, a gente tenta encaminhar, a gente tenta acionar os serviços que a gente tem acesso, que a gente consegue, e assim a gente vai indo. E tem essa frente da roda, que ela acontece uma vez por mês, e nas diversas favelas e comunidades, a qual a gente estabelece uma conversa ali com as lideranças, com quem geralmente aciona a gente também, e a partir dali, a partir daquela, acho que demanda levantada, a gente leva atividades, a gente pensa em temáticas, a gente pensa em como a gente se aproxima dessa galera, né? E auxilia ali de alguma forma. A Iola vai ser capinando uma praça para poder sinalizar para o poder público que, poxa, precisou que a gente fosse fazer uma atividade para que vocês, né, viessem aqui e vissem esse espaço como um espaço produtor de saúde, sabe? Um espaço que está dentro de uma comunidade que precisa ser, né, legitimado, precisa ser vivido, né? E fala aí, Chu. Não, é isso. Eu acho que a roda cultural, ela assim, é a iniciativa que mais se consolidou ao longo desses anos, né? Porque ela foi premiada 2 vezes pela Funarge, ela agora foi premiada pelo Periferia Viva, e ela é a ação que é a nossa porta de entrada. Então a gente chega na comunidade com um dia de atividades culturais, que quem olha ali muitas vezes pensa que é só aquela atividade cultural, mas principalmente nós que estamos com um olhar mais treinado, a gente está vivenciando o território e trocando com as pessoas sobre o que é o cotidiano, né? Quais os conflitos que a gente sente desde quando a gente começa a planejar a roda no território até quando a gente está lá executando ela. E tudo isso traz para a gente uma noção do que é aquele território, né? De como está compartilhando para que a nossa narrativa, a nossa luta, né? Quando ela segue, ela não seja uma coisa nossa, seja realmente uma coisa que venha embasada desse território, né? Então a gente chega com a roda, traz algumas questões e a partir dessa roda surgem essas possibilidades que são essas redes de apoio, que é desde do atendimento psicossocial, do atendimento emergencial até os enfrentamentos políticos, né, que acontecem, por exemplo, isso, sequestrou o dinheiro da verba da cultura, a gente vai falar, acho que, por exemplo, Rosário tem as casas interditadas lá e aí a gente, né, teve alguma atuação de chegar e participar da associação e ajudar quando a associação do Rosário lá surgiu e enfim, levar a galera para a Alerj para poder denunciar como que é essa situação. Então, a roda, ela abre essa porta e a partir dela a gente se articula para ver como que a gente tá lutando, como que a gente está disputando essa cidade, disputando o direito de acesso à cidade e lutando por justiça social, né, também, que é uma coisa que a gente pensa. Então, da roda para isso. E aí, uma coisa importante é que isso também organiza a partir de ações estratégicas, porque isso é uma coisa, às vezes, que as pessoas têm dificuldade, que a gente faz muita coisa e as pessoas não entendem muito, às vezes, por que a gente faz ou o que a gente dá foco. Normalmente, através das nossas pesquisas e das nossas vivências, a gente costuma olhar para questões que são muito estruturais no sentido de serem superadas. Por exemplo, Teresópolis tem um problema com a educação básica, né? A gente tem um número muito alto, um índice de pessoas que não conseguiram a educação básica ali, terminar o ensino médio, muitas vezes fica só no fundamental, e isso está diretamente ligado à questão da qualidade do emprego que essas pessoas acessam. Exatamente. Outra coisa que a gente tem é uma questão do encarceramento muito forte da juventude, né? Porque
a política de droga, ela não é muito bem regulada, né? Então, um menino que fuma um baseado, aí ele sobe o morro, e aí chega ali, ele trabalhou informal, porque ele não tem um trabalho, ele pegou um dinheiro trocado, aí tá descendo com 2 baseados de 10 e um dinheiro trocado no bolso, ele vai ser enquadrado como traficante. E aí, isso causa uma marca, traz um rótulo que você não desvincula mais, assim, é muito difícil. E aí, quando essa pessoa volta do sistema penitenciário, ela não consegue se reenquadrar. E outra, os familiares também são estigmatizados pelo comércio, pelas pessoas em volta. Então, quando a gente escreve um edital, ou quando a gente tem que priorizar uma ação, normalmente a gente se baseia nessas estruturas que a gente vê que são estruturas que impedem, né, da população conseguir, sair desse lugar de vulnerabilidade. Então, normalmente a gente apoia muito o Enseja, que é para a galera se formar. Normalmente a gente dialoga muito com a Comissão de Direitos Humanos e alguns órgãos para poder garantir direitos que muitas vezes são negligenciados, né? A denúncia ativa é uma coisa que a gente traz também. A gente vai muito para os territórios com esse olhar crítico mesmo, né? Para poder levantar essas demandas, para poder tentar entender e atuar da maneira que a gente pode, da maneira que a gente consegue e da maneira que é preciso ser atuado, né? Que é isso, né? A gente, enfim, né? Leva ou faz essa troca com as pessoas que estão nesse espaço, né? A respeito do conhecimento, a gente parte de uma perspectiva de uma educação popular mesmo, né? De partir daquele conhecimento que está ali, que está embrenhado no território, né? Que produz ali seu saber, a gente vai lá e troca, a gente vai lá e compartilha o que a gente sabe e os acessos que a gente vai conseguindo com essa galera que muitas das vezes não se reconhece enquanto esse saber, enquanto essa potência mesmo, né? Nossa, e aí esse lugar do encarceramento em massa aqui na cidade é invisibilizado. Essa realidade é invisibilizada. E aí a gente utiliza muito do hip hop, do rap, da linguagem, né, que a galera está acostumada a ouvir, para poder trazer isso. No podcast anterior, eu entrevistei a Onírica e o Brook. O Brook, ele é da batalha, né? Sim. E a gente falou justamente sobre isso também. Que todo mundo que olha para eles fala, é vagabundo, é bandido, é maconheiro, Gente, existem os que são, mas a gente não pode estigmatizar, colocar todo mundo dentro da mesma caixinha. E muitas das vezes, assim, nas rodas e nas batalhas, a gente está falando sobre a realidade. Essa galera que está ali batalhando, que está trazendo as suas rimas, a sua poesia, está ali falando sobre uma realidade que a cidade insiste em invisibilizar. Né? É isso, a gente pega o Enseja, a gente tem uma demanda, muitas das vezes, que é isso. A pessoa não consegue sair daquela situação de vulnerabilidade, então ela depende, muitas das vezes, de uma cesta básica. Porque não tem uma formação que vai garantir a ela um trabalho, sabe? E aí a gente, vai lá na educação de base, para poder essa pessoa ter uma formação. Mas ainda assim a gente tem muita dificuldade para isso, né? Porque acaba que o sistema, muitas das vezes, força a pessoa a estar nesse lugar. Né? E é essa condição que leva um jovem de 16, 17 anos ser preso. Né? Sim. Conta pra gente, fala um pouquinho dos nós periféricos, que eu tava dando uma olhada hoje. Então, o Nós Periféricos, na verdade, é uma rede de apoio a partir da Secretaria Nacional de Periferias, que é do Ministério das Cidades, né? Que é uma pasta específica que o governo federal lançou para poder tratar do tema periferia com mais qualidade, digamos assim, ter uma atenção propriamente. Trazer programas que consigam apresentar mais soluções pensando em periferia, tanto estrutural, no sentido de infraestrutura de favela, iluminação de beco, reforma para dentro das comunidades, quanto estrutura de rede mesmo, de como que apoia os projetos sociais, como que incentiva ideias que são transformadoras nesses territórios. E aí o Nós Periférico é uma rede que conecta iniciativas que proporcionam essa transformação de territórios de favela. Ela pode ser tanto a partir de consultorias, encontros, seminários que essas pessoas, essas iniciativas se encontram para debater ideias. Pode ser em programas específicos,
que fomentam editais, como esse edital que a gente concorreu, né? É um chamamento público, a gente inscreveu a nossa roda, a nossa ação lá, então a gente concorreu, se eu não me engano, com quase 3 mil iniciativas no país, as 150 foram contempladas, a gente teve, a nossa colocação, se eu não me engano, foi a 14ª no país, né? Então, isso é um retorno de que a nosso olhar, ele está bem direcionado. Parabéns, e, além disso, por exemplo, esse programa Periferia Viva, né, a partir dos nós periféricos, ele também faz um controle de crises, por exemplo, latifundiárias que tem, entendeu? A questão da Quinta Lebrão, por exemplo, que é uma questão que agora está sendo um pouco falada na cidade, né? O que acontece naquela área? O terreno ali da Fonte Santa, Quinta Lebrão e da Álvaro Paná, do Castelinho, toda aquela região era uma fazenda, né, do Manuel Lebrão, que era responsável, ele era dono da doceria Colombo, alguma coisa assim no Rio de Janeiro. Então ele produzia marmelo para lá. Em algum tempo ele vem a falecer e uma associação fica responsável pelos bens dele. E essa associação deixa o Álvaro Paná, o vovô Paná, né, e a vovó Honorata lá, cuidando das terras dele. E meio que deixam aquilo meio que ao custo deles. E depois essas terras, elas viram terras do INSS, terras do governo federal. Quando eles chegam ali para ver a terra deles para cobrar, o Álvaro Paná, o vovô Paná, ele já tinha meio que, além de cuidar, ter ficado como zelador oficial ali, que o próprio Manuel Lebrão deixou, e essa associação colocou ele depois como um zelador oficial, ele acabou ficando com as terras, não recebeu os seus direitos trabalhistas e abriu um processo para ter direito a receber e disse que só devolveria a terra se ele recebesse ali. E aí essa ocupação, ela não foi uma invasão, foi uma ocupação meio que de direitos trabalhistas. Ao longo do tempo, a família dele foi povoando toda aquela região e aí se tornou uma ocupação maior, mas as pessoas até então não tinham direito legítimo à terra, a fazer empréstimo, a fazer várias coisas na sua casa. E agora o governo federal, isso era um dos maiores processos latifundiários do Brasil, entendeu? Porque é uma área que corresponde a cerca de pelo menos 7 mil famílias aí, que dá quase 30 mil pessoas, são muitos domicílios. E o governo federal entregou essa área para a prefeitura, para que a prefeitura possa dar o registro de imóvel para os moradores de lá, que é uma luta já histórica. Só que esse registro de imóvel, ele tem todo um processo burocrático. E aí, para que esse processo burocrático aconteça, o programa Periferia Viva, né, faz um financiamento através do governo federal. Lá foi dito para a gente cerca de 15 milhões enviado para poder resolver esse imbróglio, né? O executivo municipal é responsável aqui na ponta, né? Mas o governo federal fez esse processo. Então, o Nós Periférico e o Periferia Viva é um programa para conectar as galera das periferias em diversas áreas, né? E fazer esse apoio no sentido de melhorar a perspectiva das pessoas que vivem em periferia. Tratando-se de Teresópolis, nós somos uma cidade com cerca de 50 favelas, pelo menos. 1/3 da nossa população hoje vive em favela, né? E falar de favela é muito fundamental, porque se você ignora, se você fala que são bairros mais pobres, mais humildes, você está ignorando, inclusive, a produção de política pública específica para aquele território. E aí, Teresópolis está num ranking nacional, num ranking estadual. É uma das cidades com maior número de favela proporcional à população do estado, se eu não me engano, a 3ª ou 4ª do estado. Nacionalmente, é a 2ª cidade com maior risco de catástrofe ambiental, de pessoas vivendo em áreas de risco. E isso reflete na vida diária da cidade. Então, você olhar e reconhecer que Teresópolis é uma cidade de favela, é garantir para essa população de favela saneamento básico, escola, creche. Por exemplo, a Quinta Lebrão tem lá o CIEP na Fonte Santa com alguma dificuldade, mas é muito difícil você botar uma creche, você botar uma escola, se a terra não está regulamentada, né? Então, o programa Periferia, ele faz um pouco disso e conecta com a gente, que busca assumir e afirmar essa característica de favela em Teresópolis, né? Como é que faz para alguém entrar pro coletivo? Alguém está assistindo e falou assim, não gostei, quero entrar pro coletivo. Eu acho que tem diversas formas de participar do coletivo, né? A gente tem desde nossos financiamentos, a nossa página e tudo, que a pessoa pode ir lá e contribuir com
com algum valor, né, para as ações em si. A pessoa pode chegar numa roda cultural, né, conhecer como é feito o trabalho, como é que a gente divide ali aquela dinâmica daquele dia e decidir por participar, vir falar com a gente delegar as funções e fazer essas trocas. A pessoa pode se aproximar através das rodas culturais e através também, né, do fortalecendo a cultura de rua e a cultura popular, né, que aí vê as batalhas, né, nos espaços públicos, fortalecer esse lugar também. Deixa eu ver. Aí tem é só vir e procurar a gente, né? Porque é isso, a gente tem alguns voluntários. Hoje a gente está com uma sede que a gente consegue aí, né, ofertar um espaço que é pequeno, porém a gente ainda consegue realizar algumas ações e algumas atividades nesse espaço. Então, se a pessoa tiver, eu sou fisioterapeuta, né, tenho ali um tempo, quero, né, de repente ofertar isso, vai lá e tem vai lá, conversa que a gente pensa num projeto, em como essa pessoa pode chegar, né, mas a princípio é vir conversar com a gente. Eu diria que às vezes como que chega para participar do Ponto de Luz? Qualquer iniciativa nossa é pública, a galera colou lá, entendeu? Tá participando de alguma maneira. Eu acho que o que acontece às vezes que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entender, interpretar como que a gente abraça certas ideias, né? Por exemplo, você virar para mim e falar, eu quero ser voluntária lá, você tem um espaço. Isso não significa que eu, boto um curso lá que as pessoas simplesmente vão estar lá. Isso entendeu? Que a relação de vínculo, de doação, a relação que você cria com as pessoas num território, isso é um processo. Quem quer realmente estar próximo tem que estar disposto a fazer esse processo. Conexões. Porque muita gente fica nesse lugar que a Marcela falou de assistencialismo, que muitas vezes as pessoas querem ajudar numa amenização da sua própria consciência, mas tem a dificuldade de ouvir primeiro para entender o que precisa ser feito para depois você fazer, né? Não é só quero fazer isso, né? Chego num lugar, vou fazer isso e tal. Então, o que acontece? A gente tem muita demanda, muita gente chega, faz roda cultural na minha comunidade, eu queria que fizesse isso, que fizesse aquilo, que participasse de um curso aqui, mas mobilizar é aquilo que dá mais trabalho pra gente. Exatamente. Porque o fazer é o mais difícil. A ideia todo mundo tem, mas o fazer... Porque lidar com as pessoas requer que você dê atenção, que você empregue seu emocional. Você não pode chamar a pessoa para fazer uma coisa para você e quando a pessoa te chama para estar com ela, você não pode estar. Então, é uma construção de relação. Não é só oferecer uma ideia e acreditar que a gente vai concretizar aquela sua ideia. É estar disposto a construir relação com a gente no território. De verdade. Isso. E outro, ser ouvinte dessas narrativas. Porque muitas vezes quando a gente tem uma negativa, né, a gente tem essa reflexão de tempo de atuação no território. E aí a gente sabe que algumas coisas dispersam energia, enquanto outras são estratégicas, entendeu? Então, às vezes, quando a gente não abraça uma ideia, ou quando a pessoa chega com muito gás e aí fica um pouco apreensiva porque não conseguiu ainda entregar aquilo que queria, tem que ter um pouquinho dessa paciência, de entender todo esse mecanismo que rola por trás, entendeu? Que muitas vezes existe boicote, muitas vezes as pessoas querem que a gente faça algo dentro de um... Vai dar errado. Dentro de um espaço que é um espaço que não é público, que é um espaço... É público, mas é um espaço institucional, entendeu? E aí não é tão simples chegar dentro de uma escola, dentro de um hospital e fazer uma coisa só porque a gente quer. Isso precisa de uma relação institucional e a gente tem alguma experiência em como a gente vem lidando com algumas instituições ao longo do tempo. Então, além da boa vontade de querer fazer e de querer estar junto, né, para permanecer, eu acho que no coletivo, é preciso ter essa paciência de entender uma coisa que é a diáspora, que é a ancestralidade. Eu acho que eu e a Marcela estamos num lugar de coordenação que representa isso um pouco. Eu falo muito isso. A história, eu acho que, assim, a Marcela tem um projeto de pesquisa com reflexão em vivências, eu tenho um projeto de pesquisa com reflexão na história da população negra, o Fio tem um projeto de pesquisa sobre masculinidades tóxicas. Então, todo esse processo da gente pensar o território ao longo de muito tempo, ele contribui para o olhar que a gente está dando de volta, entendeu? Então, não é só... quero fazer um show, não é só quero fazer uma apresentação. A gente acha esse poder da linguagem artística libertador, a gente apoia, mas para a gente é crucial que ele esteja aliado com esse processo político-social de transformação para o território.
Eu ia perguntar... Outro edital que a gente ganhou, que foi o edital da Fiocruz, Fiocruz. né, que foi o 146 favelas. Já é a segunda vez que a gente ganha esse edital, que não é o 146 favelas, mas é o apoio da Fiocruz às atuações, né, dentro das periferias e de favelas. A gente ganhou em 2019, né, e aí a gente teve uma atuação muito legal e bonita no território no meio da pandemia. Né, a gente foi um dos únicos grupos que teve atividade, né, na pandemia, ali de prevenção e de cuidados e de ensinamentos a respeito, né, do como lidar aí com os cuidados em saúde, né, com a pandemia. E aí, anos depois, a gente participa novamente do edital e aí a gente ganha esses 146 favelas, que é uma atuação também de saúde e de cuidado dentro das nossas favelas e periferias. E aí, nesse último ano que a gente participou, né, que a gente teve esse edital, a gente elaborou lá no Fischer uma horta comunitária, junto com algumas mulheres da comunidade. A gente conseguiu dar apoio psicológico, a gente conseguiu fazer algumas rodas culturais ali com o apoio, né, com o aporte, né, desse edital. A gente teve oficinas, a gente... foi isso, né? E é uma iniciativa muito importante. Sim. E que é legal a gente sinalizar, porque é isso, a gente busca trazer visibilidade, acesso e contar as nossas histórias, né? As nossas narrativas mesmo, sabe? De favela, de periferia, de Teresópolis, né? Então, e a gente vai compondo isso, a gente vai escrevendo, né? É material que o Vitor produz, né, enquanto historiador, eu produzindo ali ou tentando trazer aí a saúde também no meio disso, né, esse lugar de produção de saúde, de qualidade de vida, o Fio trazendo as questões de gênero, né, e a gente vai conversando e vai produzindo material. A ideia, eu acho que com ponto, não é uma única ideia, mas é a formulação de políticas públicas para as periferias, né, para trazer visibilidade para isso, dizer, olha, a gente precisa aqui, ó, a gente tem dados, a gente existe, né? Nesse processo da Fiocruz que a Marcela falou, durante a pandemia a gente ganhou um edital de enfrentamento, né, de apoio a populações vulneráveis, então a gente foi fazer uma pesquisa sociossanitária, Fischer, Rosário, Pimentel, Morro do Tiro e Perpétuo. E a gente fez um questionário, pagou uma equipe para ir para a rua com esse questionário no celular e ver ali, a gente visitou uma amostra de 10% dos domicílios indicados pelo IBGE em cada uma dessas comunidades, ouviu as pessoas para entender como que estava a situação da vida delas durante a pandemia, levamos para elas situações criativas, como aproveitamento integral de alimentos, fazer render sabão, como se proteger. E a partir do que a gente identificou nessa pesquisa, agora anos depois a gente fez esse edital maior com um trabalho em rede, onde a gente conseguiu... Porque o que a gente notou? Que graças às iniciativas que realmente existiam e sobreviviam resistindo nas comunidades, que essas pessoas tinham onde ser socorridas. Porque a maioria das instituições, muitas pessoas se recolheram na pandemia. Então quem estava vivendo ali no miolo mesmo, eram pessoas que já faziam trabalhos. Então, parou, né? Exatamente. Aí nesse segundo edital, a gente se reconectou com iniciativas que foram importantes nesse processo nosso de pesquisa. Então a Casa Celeste, que é uma casa com mulheres fazendo trabalho no Fischer, o Larte Anastácia, o Centro Cultural Favela Cria, né? Foram 3 instituições importantes que fizeram parceria com a gente, né? Teve capoeira no Favela Cria a partir desse edital, teatro no Larte Anastácia com os adolescentes, a horta com as mulheres. A gente fez uma quantidade de rodas culturais nos bairros que a gente sempre circula, além de apoiar as famílias também com cestas de orgânicos da AAT, da Associação de Teresópolis, porque o processo da horta e da alimentação é uma coisa muito importante na saúde, né? E fazer com que as pessoas que estavam produzindo a horta entendessem o valor de se alimentar, o valor nutricional daquilo que elas iam produzir, foi um processo importante, né? Então é nisso que a gente diz que experimenta uma vivência que é muito rica em trazer respostas, que só não traz mais respostas porque é isso, dependeria de virar política pública, que a gente ainda é um pontinho, né? O nosso recurso é pequenininho, mas é um pontinho de luz, isso aí. E aí, desculpa também, só para falar da pergunta que você falou, quem quiser apoiar a gente tem um Pix, que é o nosso e-mail, pontodeluz@gmail.com.
Esse Pix, ele é para doações espontâneas. E a gente também tem o ponto de luz escrito na plataforma Apoia-se. Porque no Apoia-se a pessoa se cadastra lá com um valor a partir de R$15 mensais e todo mês contribui, né? Esse valor que chega pra gente, ele normalmente é o valor que possibilita muitos atendimentos emergenciais, né? Porque uma roda cultural, às vezes, que nem a próxima roda que a gente vai fazer, ela tem valor de edital, então ela tem algumas ações que estão desenhadas ali para ter um recurso já empregado, né? Quando a gente ganha também aquele recurso aí específico, a gente não pode usar ele da maneira que a gente bem entende. E aí, as ações principalmente de socorro, de ajuda, acabam dependendo muito mais da doação espontânea das pessoas, né? E aí, nesse bloco, questão de alimentação, questão de saúde, de remédio, questão de pessoas em situação de cárcere, e são casos que a gente também tem a prática de não publicizar, porque a gente tem... Já aconteceu em casos de doação de cesta de Natal e tal, ter um vídeo, ter uma outra coisa, porque muitas vezes os parceiros pedem, cobram isso, mas a gente evita ao máximo de publicizar esse tipo de coisa, né? Porque a vulnerabilidade das pessoas, a miserabilidade que a gente encontra em certos lugares, são coisas que não sabe, não é pra gente fazer mídia em cima, não é pra gerar a mídia, né? Então, nosso trabalho é um trabalho de confiança, e as pessoas que se aproximam sabem, podem olhar por esses números, podem olhar por esses dados que a gente produz, a qualidade, mas a imagem das pessoas é uma coisa que a gente sempre procura preservar, tanto quanto a nossa também, que não é qualquer patrocínio, qualquer apoio que a gente acaba aceitando, porque muitas vezes, para a gente fazer isso, a gente tem que estar disposto a silenciar sobre coisas que a gente vê na cidade. E isso a gente também não está disposto, né? Então, assim, existem questões que o Executivo Municipal, que outras instituições, às vezes, provocam e a gente tem que ter liberdade de falar. Então, muitas vezes, quem tem dinheiro quer que a gente se cale, né? E isso também, às vezes, é uma coisa que... Acontece muito. Acontece. Então, acho que a contribuição espontânea ajuda a gente a ter autonomia. Isso. Então, né? Se você tem como ajudar, se você pode contribuir, vou deixar na descrição aqui do vídeo, vou pegar com eles e deixar na descrição dos vídeos para a gente poder ajudar, né? E quais são os próximos planos para o futuro, para o Ponto de Luz? Aí a gente tem diversos, Ju. Assim, eu acho que com esse edital que a gente ganhou do Periferia Viva, a gente está concretizando algumas coisas, né? Que é a melhora dos nossos equipamentos de som e tudo, para poder estar mais potente nas rodas, para poder dar mais suporte para os artistas, né? Para a cultura popular, para a cultura de rua mesmo, para o hip hop, para o rap, né? Tá ali potente mesmo em cada território, levando a palavra, quase que isso, sabe? A gente está com uma sede agora, se vocês quiserem conhecer também, enfim, são convidados. A gente está estruturando essa sede até que a gente possa ter recurso para conseguir um espaço nosso. Então, a gente hoje está alugando esse espaço, que é um espaço cedido pela avó do Vitor, que a gente paga um aluguel ali para poder e ter algumas atividades, para poder guardar nosso equipamento, para poder, enfim, fazer as nossas reuniões e discutir os assuntos que a gente precisa discutir. Enfim, a gente tem... Sobre a sede, a gente tem uma sede que é uma loja que no momento abriga, transforma em tangível, físico, o que muitas vezes fica disperso. Mas o nosso objetivo é uma casa que seja um centro cultural e um centro cultural que a gente tenha liberdade de falar ideologicamente colocado, né? Que é falar socialmente desses lugares, das minorias políticas e tudo mais. Então a gente quer, esse é um sonho, né, que a gente pretende concretizar. No ano passado a gente ganhou na Aldir Blanc um edital que garantiria essa casa, mas como o dinheiro foi sequestrado, isso não teve, então a nossa solução foi o Periferia Viva. Esse ano a gente tem logo agora em março, 21 dias de ativismo pelo racismo, uma campanha nacional que a gente está participando, e aí vai participar a Batalha da Encruza e a nossa roda cultural do dia 8 também ajuda a participar dessa campanha, chamando para ela. A gente vai ter o Rei da Serra, que é o duelo de MCs, e o Ponto de Luz está junto, a final vai ser dentro de uma roda cultural nossa, com a galera dos MCs da cidade, organizando essa potência da Serra aqui. A gente tem também a perspectiva de mais algumas rodas culturais. Hoje a gente, além desse edital Periferia Viva, a gente participa de um circuito, que é um circuito de 40 rodas no estado do Rio de Janeiro, que se chama Circuito Jamile.
Ele é do CEAP, que é um centro de proteção a populações marginalizadas. E a Jamile foi uma militante do hip hop que foi vítima de feminicídio. Então hoje a gente participa de um circuito que traz para dentro do hip hop a ideia de desconstrução desse olhar machista, desse ambiente machista. E aí a gente tem previsão de realização de 4 rodas ainda desse circuito, começando com a do dia 8, né? A gente tem o Rei da Serra, a gente vai ter aniversário do Slam 4 Cantos. Com certeza, em novembro, a gente tem a Semana do Hip Hop, que é uma semana que mobiliza muito a cidade e a gente produz ela. Tem o aniversário do Ponto de Luz, né? Todo ano a gente faz. Ano passado a gente fez com o Quilombo Cultural, que é um evento que mistura várias linguagens culturais da estética negra, o rap, black music, samba, enfim. Ano passado foi no Quilombo da Serra, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem. Esse ano também a gente está com uma parceria de um projeto de pesquisa lá no Larte Anastácia, junto com um curso de extensão territorial da UERJ de Turismo, né? Que é para dar continuidade para o processo que a gente já fazia lá. Então, assim, tem coisas, né? Bastante coisas para a gente botar para frente e a gente espera agregar mais pessoas ao longo desse processo. Além disso, o Ponto de Luz, ele tem uma cadeira no Conselho de Cultura, que é do Felipe Fortuna, né? Que está lá ocupando esse lugar enquanto coletivo, que é para a gente também estar ajudando a acompanhar o que acontece com as leis culturais, com as políticas de cultura do nosso município, né? Eu faço um link direto com a Alerj, com a Comissão de Direitos Humanos, né? Tem esse processo da Marcela e Fiocruz de saúde coletiva para a gente ir aprofundando, o que a gente tem buscado também. Então, a gente tem bastante planos assim, né? A gente já tem uma agenda meio que definida com essas rodas, com essas datas que são importantes para nós, e além dela, no percurso, ainda surgem outras coisas que a gente vai abraçando assim. Ótimo. O que vocês fazem nas rodas, nas batalhas, para gerar inclusão para pessoas como eu? Boa pergunta. Eu acho que é um espaço... Porque eu tenho muita vontade de ir, eu falo até com o Brook, gente, mas assim... primeiro que eu não consigo ir se eu não tiver ninguém de ponto de referência. Se não tiver uma referência lá. Por exemplo, agora que eu conheço vocês, já é um passo a mais pra mim poder ir. Mas eu falo, cara, vai ter barulho, vai ter muita música. Qual é a inclusão? O que tem de inclusão? Pra que pessoas como eu, meus amigos, meu grupo PCD, pode ir lá e conseguir curtir? Ju, eu acho que é um espaço aberto, né? A gente geralmente procura trazer qualidade, né, na condição das pessoas que estão realizando a roda, né, e minimamente infraestrutura. Né, a gente não tem, agora com o ganho de alguns editais, a gente vai melhorando os nossos equipamentos, né, o nosso material, para que as pessoas, para que a população que chegue para curtir, para estar perto, ela se sinta mais à vontade. Né? Geralmente a gente tem um mic aberto também para que qualquer questão, né, qualquer problemática seja ali comunicada. Geralmente tá eu, o Vitor e o Fio, né, em pontos estratégicos da roda para poder acompanhar o que está acontecendo, né, para poder, enfim, tá dando um suporte se preciso, tá dando algum tipo de assistência. E a gente procura, geralmente, realizar as rodas ou em espaços que estão precisando ser reabitados, né, que precisam ali ganhar aquela visibilidade, aquele cuidado, ou em espaços que ofertem pelo menos o mínimo. Né, que é um banheiro, que é uma condição que as pessoas possam, né, se sentir ali mais seguras, um pouco mais seguras, Ju. Eu acho que é um pouco isso, né? Confesso que a gente ainda é bem desestruturado, eu acho que enquanto o acolhimento da pessoa com deficiência na roda, porque a roda é mal estruturada também, né? Isso que a Marcela falou é uma logística de chegar na rua onde não tem nada e fazer as coisas acontecerem. E aí o que acontece? Por exemplo, às vezes a gente vai ter a boa vontade da prefeitura e vai ter um banheiro. Às vezes não tem banheiro. Às vezes a gente bate na casa de quem pode ou entra no primeiro bar para pedir para usar o banheiro. Então, a gente tem pensado em como melhorar essas estruturas de uma maneira também que faça sentido. Porque, por exemplo, hoje nessa coisa de edital, muitas pessoas colocam lá o tradutor de Libras, né? E aí é algo muito, muito importante. Mas isso não significa que nos espaços que a gente está, ou com o público que a gente está atendendo, existem pessoas com exatamente aquela deficiência de Libras. Então,
eu acho que é um olhar da vivência da gente mapear um pouco como faz as coisas, mas o que a gente tem tentado colocar nos editais, a gente coloca muito uma coisa que é uma pessoa para... A gente às vezes chama de consultor, às vezes a gente chama de diretor, mas é uma pessoa com uma expertise maior que a nossa para fazer esses acolhimentos em alguns momentos. Porque eu sei que tem momentos que existem questões com sinalização, existem momentos que eu já vi experiências, por exemplo, da gente poder ter fones para redução de barulho. Existe essa própria coisa do acesso ao ambiente, se tem escada, se tem... Então, tudo isso é novo em cada ambiente que a gente vai. Entendi. E aí, o nosso olhar, hoje em dia, ele é menos treinado. A gente tem trocado com algumas pessoas. Eu tive a oportunidade do último ano conhecer um pouco também do trabalho da Adriana, que é do grupo de mães, que coordena o grupo de mães atípicas artesãs da cidade, né? Sim, sim. É mãe do... Acho que é Oliver, né? Isso, e também agora me deu o branco do nome dela, estava aqui agora, mas que também é do Conselho da Pessoa com Deficiência. A Itamara também, né? Trouxe uma troca, inclusive elas fizeram um documento no último período eleitoral que a gente pôde ter acesso, que dão algumas normativas para a gente, e aí a gente tenta nesse horizonte, né? Enquanto estrutura mesmo feita, pensada para isso. Mas enquanto chegada, é esse acolhimento. Eu acho que a Marcela, o Felipe, a gente tem pessoas que estão sempre preparadas para fazer um acolhimento dentro das condições que a gente está ali, né? A gente espera que esses editais que estão vindo, que a gente conquiste. Por exemplo, a gente está concorrendo alguns editais para o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Então tem alguns fundos, alguns lugares que permitem a gente ter mão de obra mais qualificada para certos atendimentos. Uhum. Por exemplo, nesse edital é mais fácil a gente ter psicólogo, assistente jurídico, do que num edital cultural propriamente, né? Então a gente está conversando sobre essas estratégias. Mas aí o convite que eu tenho a fazer, propriamente, é que a gente aprendeu ao longo desses anos como ser bons ouvintes, entendeu? Então, por exemplo, além da Itamara e da Adriana, você é uma das poucas pessoas que traz pra gente, por exemplo, essa ideia. E aí, como eu faço para chegar, né? E aí, isso é um diálogo, abre um diálogo. Eu tenho muita vontade de ir, mas assim, mas assim, eu não sei como, sabe? A minha dificuldade social é muito grande. Então, pra mim, eu fico assim, agora que eu conheço vocês estiver lá, eu vou conseguir. Pode mas procurar, aí, a gente encontra eu falo, referência, gente, eu tenho muita vontade de ir, eu tenho que arrastar ele pra onde eu vou, porque ele é a única, ele é o meu suporte pra tudo. Desde quando a gente tinha 17 anos. E aí eu vou aparecer. Mas a gente, assim, tem várias pessoas que a gente se relaciona, né? Que, assim, apontam pra gente coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Então a gente tem aprendido muito sobre a questão de gênero também, né? A gente sempre tem, eu acho que... muitas questões com pessoas que estão passando por momentos de adoecimento psíquico também, né? Então, eu acho que a gente se molda também um pouco em torno das pessoas que vêm fazendo o coletivo com a gente, entendeu? Isso é uma coisa que acontece. E aí, pra gente vai ser muito enriquecedor, né? De repente ter você lá com um olhar, podendo falar, Marcela... Contar um pouco também da tua experiência, da tua história. Podemos fazer. Inclusive com a biblioteca, né? Porque a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre isso, de fazer uma estante. A gente sempre tem na roda estandes de pessoas, por exemplo, tem uma amiga nossa que é a Milena, que tem o Útero Top, que fala de saúde menstrual, né? A gente tem, enfim, outras pessoas. Tem as meninas do... A gente tem uma diversidade de e atividades que está interessada, vai lá, conversa com a gente, né? E se quiser contar um pouco da tua história, a galera vai estar ali para ouvir. E é bom, porque a gente vai fazer essa troca, né? Dentro da condição que a gente vai criando ali, né? Para que todo mundo chegue, porque é isso, é um espaço público, é um espaço aberto, é um espaço para todo mundo, tem que ser. Tem que ser, né? Obrigada, gente, pelo trabalho de vocês, sabe? É lindo o que vocês fazem, eu acompanho sempre pelas redes, eu tô sempre ali olhando. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada por ter vindo aqui. Deixa os contatos de vocês, as redes pessoais de vocês, do coletivo. E eu só tenho gratidão para dizer para vocês. Ju, obrigada pelo convite, Bruno também, muito agradecida aí. Enfim,
para as pessoas que tiverem interesse, quiserem se aproximar da gente, a gente está à disposição. Né? É só procurar o Vitor, eu, o Fio, entrar na nossa página, Ponto de Luz. Como é que é? @ Ponto de Luz Coletivo, Instagram e Facebook. Aí, Ponto de Luz Coletivo, e tem um site que é pontodeluzcoletivo.com. Depois me manda tudinho, Isso. que eu vou deixar tudo na descrição certinho do vídeo. Pode pra mandar quem e-mail, quiser. pode mandar no off também. A gente pode demorar um pouco a responder, mas a gente responde, né? E se não responder, aciona de novo, porque a gente está aí à disposição. Então é isso, gente. Boa noite pra vocês. Eu não pedi pra vocês curtirem, porque eu tava muito envolvida com o papo aqui. Então curte, compartilhe com seus amigos, compartilhe pra quem conhece eles já assistirem também. E um beijo, até a próxima. Beijo, Ju. Beijão. Tchau, tchau, Tamo gente. Pra lá. É pra onde? É Pra qualquer lugar, tá? Pra onde for, vai. Foi?